Olá, fofuras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vinda ao meu ateliê Lohane Daiane. Nessa semana maravilhosa de vídeos, eu quero convidar você para poder acompanhar uma semana inteirinha de muitas dicas e experiências que eu passei aqui, principalmente quando eu comecei no biscuit. E eu decidi fazer essa semana da experiência para poder compartilhar com vocês dicas e coisas que eu passei, de forma que são coisas no início, né, que eu comecei a procurar quando eu comecei a trabalhar com o biscuit e eu não encontrei com facilidade. Muitas coisas eu tive que ficar buscando de um vídeo e outro vídeo, muitas dúvidas que eu tinha sobre o biscuit, eu tive um pouquinho de dificuldade para poder realizar no início porque eu não tinha muita informação. As informações estavam mais soltas e como eu não podia fazer um curso pago na época para poder ter todo esse compilado de informações em um único lugar, eu pesquisei muito aqui no YouTube, foi muito bom para mim, me ajudou bastante, apesar do trabalho que deu, mas fui aprendendo, desenvolvendo coisas ao longo do tempo, mas foi muito útil, muito viável e muito rico de informações e muitas dúvidas que eu precisei aprender ao longo do tempo, com a rotina, com as experiências mesmo durante as encomendas. Algumas delas eu gostaria de compartilhar com vocês nessa semana incrível e maravilhosa de vídeos. Eu vou disponibilizar para vocês uma semana de vídeos em agradecimento aos nossos 1000 inscritos, né? 1000 inscritos fofurentes nesse canal. Estamos aí com 1100 e poucos. No período aí que foi o 1000 certinho, eu não pude vir fazer os vídeos porque eu estava com um probleminha com o meu aparelho, como eu expliquei pra vocês no vídeo aí no canal. E aí eu deixei um pouquinho mais pra frente e agora foi possível fazer essa semana da experiência fofurenta de informações e dicas bem legais de coisas já se passadas por aqui no ateliê para poder compartilhar com você e celebrar aí esses 1000 inscritos maravilhosos aqui desse canal. Então bora lá com muita mão na massa, fofurinha na mesa, que esse vídeo maravilhoso está apenas começando. Bora lá? Bom pessoal, a primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui nessa semana da experiência é sobre os materiais, que é uma coisa muito importante quando a gente vai começar a fazer o biscuit. Não tem como a gente começar sem materiais, nem que seja, mesmo que seja o básico, nós precisamos investir um pouquinho ali em algumas coisas. E os materiais geralmente que a gente precisa para iniciar de fato, bem naquele comecinho ali, são a massa de biscuit, que é simplesmente a nossa matéria-prima. Precisamos de algumas estequinhas, precisamos também de cola extra PVA. Dependendo do que a gente for fazer, a gente precisa de outros acessórios, mas o principal seria a massa, a cola, as estecas. Também precisamos de um rolinho para poder abrir a massa, e esse rolinho pode ser tanto um rolo profissional desses de massa mesmo, ou um pedacinho de cano de PVC, que inclusive é um dos que eu uso até hoje, né? Eu já deixei para vocês aqui no canal um vídeo mostrando as coisas que eu iniciei, e dependendo do que você for fazer, digamos que você vai iniciar fazendo aí velas, aí você vai precisar de algumas outras coisinhas que você pode até adequar aí dentro da sua casa mesmo, para poder iniciar sem precisar investir muito, mas é necessário ter alguns itens essenciais. Por exemplo, se você for fazer vela, além desses principais aí, você vai precisar também de base, uma base para você poder colocar a vela para ela não ter contato com o bolo, porque o biscuit não pode ter contato com o bolo, ele não é comestível, né? Então ele é artesanal, não é um produto que pode ter contato com o alimento. Então, mesmo aqui desde o início, quando eu comecei a fazer as velas, eu sempre coloquei a base. Muitas pessoas usam acetato, algumas pessoas já deixam direto na base. Não é indicado, porque um alimento, o bolo é um alimento, né? Então, se você, a não ser que a pessoa vá usar um bolo fake, mas para padronizar até o seu trabalho, para enriquecer o seu trabalho ainda que no início, o ideal é você investir nisso daí. Não é tão exorbitante o valor e enriquece muito o trabalho, e nós temos que fazer tudo que a gente fizer com integridade, com responsabilidade. Isso faz muita diferença
principalmente aí a longo prazo no nosso trabalho. Então, para quem vai fazer velas, o início é necessário você ter aí as bases, também o pavio e também a embalagem, ainda que seja simples, um saquinho, uma fitinha e ali talvez uma sacolinha ou uma caixinha que você possa entregar para o seu cliente. Isso aí já é o básico do começo, para quem vai fazer velas. Se você for fazer outros tipos de peças, como apliques, enfeites, chaveiros, essas coisas, vai de acordo com o que você vai precisar. Digamos que você vai fazer chaveiros, você vai precisar de argolinha para chaveiro. Se você for fazer apliques para outras coisas, aí você também precisa de outros tipos de adereços que comportam aquele segmento. Mas, de qualquer modo, para a vela, por exemplo, é basicamente isso. E, no geral, seria essa lista de coisas básicas que você precisa para ter o primeiro contato ali com a massa. Que seria a massa de biscuit, que você tem a opção de escolher ela tanto natural quanto ela na cor que você precisa. A natural você vai utilizar para dissolver as cores, para poder mantê-las mais maleáveis e também mudar ali os tons que você precisa fazer de misturas das coisas que você deseja alcançar. Então, você vai precisar da massa, você vai precisar da cola, das estecas e do caninho de PVC. Isso é o básico de tudo. Mas é claro que você vai precisar de algumas outras coisas para poder ir adaptando ali, evoluindo e enriquecendo o seu trabalho. Mas de início você não quer começar hoje a aprender, ver o que eu posso fazer, como que eu vou ter esse contato, esse primeiro contato com o biscuit. Seria basicamente isso. E aí, se você for fazer peças específicas, tais como velas, você já precisa ter a base, o pavio e aí os cortadores do detalhe, o formato que você vai fazer, que eu já ensinei a fazer aqui no canal de uma forma caseira. E caso você possa investir, são os cortadores que também fazem total diferença, principalmente nas velas, que são os números, tá bom? E dentre outras áreas aí, você pode aproveitar para poder adequar o seu trabalho. Você pode usar a sua criatividade dentro da sua casa. Ao fazer uma base, você pode usar copos, vasilhas, tampinhas, para fazer texturas. Há várias opções também. Tem tudo aqui no canal, eu já deixei em outros vídeos, mas eu queria deixar essa dica para você que quer começar a ter esse contato inicial com o biscuit. A primeira coisa que você deve preocupar é com o material. Porém, o que eu queria deixar de contexto nesse vídeo aqui é que você não saia comprando de qualquer jeito. Compre o básico, pesquise bem o que você quer fazer, decida. Se de início você quer só ter o contato com a massa, compre só essas coisas básicas. Se de início você já quer fazer vela, compre o necessário para vela. Se de início você quer começar já a desenvolver ali habilidades para mexer com os bonequinhos, com as lembrancinhas, comece dentro daquilo ali. Veja o que você precisa. Não saia comprando tudo quanto é coisa. Porque eu, no início, comprei umas coisas básicas, mas ali na emoção e tudo dos primeiros momentos mexendo, eu já comecei a comprar outras coisas também. E aí eu comprei os cortadores depois de um mês de trabalho. Na época foi R$60 o meu kit de cortadores com os 10 números, os 9 números, né? Porque os 6 e o 9 são o mesmo. E acabou que foi o investimento mais importante que eu fiz no início, quando eu comecei a fazer as velas. E depois eu fui adquirindo outras coisas. Mas algumas coisas também eu adquiri ao longo do tempo sem necessidade, porque eu achei legal, eu vou precisar, e não precisei. Tem coisas novas aqui que eu acabei não usando ao longo do tempo. Então, compre sempre aquilo que você de fato precisa, para que você não precise ficar investindo errado. Eu não tenho um montão de coisas aqui que eu não uso. A maioria das coisas que eu tenho são coisas úteis e que eu uso de fato. E o que eu não utilizei até hoje, algumas coisas que ainda estão novinhas, por exemplo, um molde, um modelinho de molde, alguma ferramentinha de esteca que eu ainda não precisei, tá ali guardadinho, porque serão úteis e eu estou criando coisas para utilizá-las, que é muito importante também para a gente não deixar o dinheiro parado. Então, quando você for fazer, analise direitinho, repense o que você quer fazer, anote, tenha paciência de estudar, de alinhar e se dedicar a entender e anotar primeiramente o que você precisa,
para que você não invista errado, principalmente no início, para você não se frustrar, porque o resultado é a longo prazo, né? O resultado não é imediato. Você vai ter ali uma venda, um dinheiro, um retorno para reinvestir, mas você vai conseguir ver resultados com o tempo, quando a sua modelagem melhorar, né, a sua coordenação motora fina ficar mais alinhada ali com o trabalho, quando você se desenvolver e a sua peça ficar um pouquinho mais atrativa, porque no início não fica tão maravilhoso. E não se assuste, porque isso aí é normal. É o nosso primeiro contato com a massa. Eu digo para quem está começando, né? Não para quem já tem experiência, já trabalhou com ela. Mas para quem nunca pegou na massa, por exemplo, é um desafio. No comecinho a gente tem pecinhas aí bem diferentes daquilo que a gente vai ter a longo prazo. Inclusive essa daqui foi um dos primeiros apliques que eu fiz. Olha só, para você ver. E aí, em 2024, no ano passado, eu fiz 2023, eu fiz esse aqui. Olha só a evolução de 2020 para 2023. E agora, por exemplo, em 2025 já é outra modelagem. Então, é tudo questão de tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você aproveite essas dicas e não esqueça de dar sempre atenção e dedicar tempo a preparar aquilo que você quer fazer no seu trabalho, para que você possa ter resultados de fato agradáveis e não fique aí investindo errado e se frustrando com as suas próprias escolhas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações aí para você poder receber os próximos vídeos dessa semana maravilhosa, de coisas lindas e maravilhosas que sempre tem disponíveis aqui nesse canal maravilhoso. Beijo, beijo!